Vamos orar. Adorável Mestre Jesus, te buscamos uma vez mais, Senhor. Felizes pelo reencontro na casa espírita, que tem nos proporcionado momentos tão especiais como este. Oportunidade que temos nesta noite de reencontrar amigos que são caros aos nossos corações, de abraçar companheiros, afetos queridos, e também de nos sentir abraçados pelos benfeitores, amigos queridos da espiritualidade. Nesta noite, em festa espiritual às nossas almas, a nossa gratidão ao seu coração amigo, Senhor Jesus, por essa oportunidade bendita. A nossa rogativa para que todos nós possamos assimilar, absorver, levar conosco nos nossos corações os ensinamentos que a nossa querida Célia estará compartilhando, essa bênção do entendimento espírita. Fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Pronto. Posso? Queridos irmãos do Ideal Espírita, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. É uma alegria muito grande voltar a esta casa. É uma alegria muito grande ver a beleza de vocês, o interesse de vocês. E eu perguntava ao Abilinho se aqui era como a maioria do movimento espírita, 80% de mulheres e 20% de homens. E ele disse que não, que aqui a percentagem não era esta. E de fato, eu olhando aqui agora, eu vejo. E eu perguntei porque eu trouxe um tema, as mulheres que acompanhavam Jesus. Então, por isso que eu queria saber para quem eu ia falar, né? Para que maioria eu ia falar. Esse tema, devido ao Dia Internacional da Mulher, que é celebrado no mês de março. E esse dia surge em Nova York em 1909, quando as operárias de uma fábrica de tecidos, elas fazem uma greve reivindicando melhores condições de trabalho. E a resposta que a empresa dá a elas é incendiar o galpão que elas trabalhavam, e 130 mulheres são assassinadas. A violência que os empregadores responderam às reivindicações dela. Em 1975, esse dia, 8 de março, é consagrado à luta feminina pelos direitos civis. Então, fica aí o Dia Internacional da Mulher, que a princípio me incomoda muito, porque eu acho discriminatório a gente ter um dia internacional e os homens não terem. Eles também tinham que ter um dia para eles, porque senão não está tendo igualdade, né? Deve ser porque os homens não são minoria e não são oprimidos. Mas, brincadeiras à parte, Jesus foi, muito antes de qualquer movimento de inclusão, Jesus foi aquela pessoa, aquele ser iluminadíssimo, que como ninguém trabalhou pela inclusão das minorias. Sempre. Ele nunca excluiu ninguém do seu afeto, da sua ternura, do seu carinho. Ele incluiu todos os oprimidos. Ele trabalhou pela inclusão como ninguém até então. E ele foi
que exalta o papel da mulher em todos os tempos. E nós vamos basear as nossas reflexões num livro de Humberto de Campos, ditado a Chico Xavier, chamado Boa Nova. A primeira figura feminina que eu trago para as nossas reflexões é o capítulo 20, a história de Maria Madalena. Vamos observar o perfil de Maria Madalena, levantado por Humberto de Campos. Olha o perfil. Podia ser o perfil de muitas mulheres hoje, muitas empresárias hoje, podia ser o mesmo perfil. Vejam, a Maria Madalena era uma mulher rica, bonita, desejada, cortejada, poderosa. E ela convivia com a nata da sociedade. Ela convivia com os patrícios romanos. E, segundo palavras de Humberto de Campos, ela se embriagava no vinho das condenáveis alegrias. Então, quer dizer, era uma pessoa que curtia a vida de uma forma talvez bastante equivocada, como milhares de pessoas curtem a vida de uma forma equivocada. E ela era emancipada dos preconceitos da época. Ela não ficava sob aquele jugo de ser mulher naquela época. Ela estava emancipada, ela não dava a menor importância de como a mulher tinha que viver naquela época. E como a mulher tinha que viver naquela época? No tempo de Jesus, na região de Jesus. Como? Sempre submissa ao pai, ao marido, ao filho homem. A mulher não podia conversar na rua com ninguém. A mulher não poderia conversar com o próprio marido na rua. O marido que respeitasse a mulher não dirigia a ela a palavra em público. Então a Maria Madalena rompe com essas amarras preconceituosas e se torna uma mulher forte. E é claro, existia aí nela uma característica extremamente sedutora e livre, sexualmente falando, e com uma sedução exacerbada. Essa era Maria Madalena. Esta era Maria Madalena. Ela tinha uma casa belíssima, principesca. E esta casa era frequentada por homens que buscavam prazeres. E não era propriamente uma casa de prostituição, mas era uma casa de prazeres livres, onde o homem não ia com as esposas. Então era uma situação bem complicada neste aspecto, porque ela tinha uma casa noturna. Gente, quando eu li isto, ela poderia ser hoje uma empresária da noite. Ela podia ser uma empresária de uma casa de shows. Ela podia passar bem enquadrada em muitas mulheres hoje, mas naquela época era um escândalo só. Então ela ouve falar de Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, ela começa a pensar que amor puro que ele pregava. E ela não tinha nem noção que aquele amor pudesse existir. E ela fica criando coragem de ir buscar o mestre. E ela sentia um tédio, ela sentia um vazio. Todos aqueles prazeres que ela cultivava não tinha dado a ela esse alimento para a sua alma. E o convite amoroso de Jesus ressoava
nas suas fibras mais íntimas, mais sensíveis de mulher. E ela então busca Jesus. Ela busca Jesus e ela tem aí então uma característica muito interessante, porque ela consegue, ao encontrar Jesus, ela consegue abandonar todos os seus hábitos, todos os prazeres materiais. Ela não ficou como muitas de nós ficamos. Nós nos entregamos a uma religiosidade, mas ainda mantemos em nós uma vaidade excessiva, uma compulsão para compra, uma compulsão para uma série de prazeres. E ela não, ela faz aquela escolha radical e se modifica totalmente. Ela consegue encontrar em Jesus o alimento para a sua alma e faz com que ela não precisasse de mais nada. Então, essa conversão dela, o que esta mulher deixa de aprendizado para nós, é que quando ela se entrega aos ensinamentos de Jesus, ela não sente necessidade de mais nada. E nós nos entregamos a Jesus, nós nos rendemos ao Evangelho, mas continuamos sentindo uma série de necessidades e fazemos uma série de buscas. Jesus valoriza a presença daquela mulher que, segundo consta nas tradições bíblicas, ela era perseguida por 7 demônios. 7 demônios. Esses demônios interiores. Um dos demônios que perseguiam a Maria Madalena era exatamente o fato de ela usar a extrema sedução para aplacar o vazio existencial. Era para usar a própria sexualidade em busca de alguns ganhos, em busca de poder. Ela exercia, através da sexualidade, o poder. Então, esse era um outro demônio. E ela renasce de tudo isso aí. E entre todos os companheiros de Jesus, todo o colégio apostólico de Jesus, ela é a que Jesus escolhe para ser a mensageira da ressurreição. É para ela que Jesus aparece. É para ela que ele se mostra e diz: vá falar para eles que eu estou vivo. Segundo consta, dizem que Jesus escolheu uma mulher porque ele queria que a notícia espalhasse mais depressa. E nada como uma mulher para fazer essa notícia espalhar. Então, esta personalidade que nós acabamos de refletir, o grande ensinamento que ela nos deixa é que quando ela descobre o grande sol que é Jesus, ela compreende que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. O que fica para a gente de exemplo é que não importa para Jesus o que a gente já fez de errado, de equivocado, de malvado. Não importa. O que importa é o que você pretende fazer daqui para frente. Então, em vários pontos do Evangelho, a gente encontra esta situação. Não importa o que você já fez. Importa o que você quer fazer daqui para frente, com a mensagem que você está recebendo. A segunda mulher que eu queria refletir com vocês é a mulher apanhada em adultério. Quando Jesus vê esta vítima da lapidação, que era a pena que se aplicava a uma mulher adúltera, ele diz para a mulher, ele diz para as pessoas: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E ninguém atira, porque todo mundo tinha os seus equívocos. E Jesus diz a ela: ninguém te condenou, eu também não te condenarei.
vá e não peques mais. Jesus, então, deixa claro que aquela mulher adúltera estava errada, mas ele a perdoava. Jesus mostra aqui para a gente um ensinamento extraordinário que nós devemos aprender para colocar em nossas vidas. Jesus combatia a prostituição, mas a prostituta ele acolhia. Jesus combatia a corrupção, a ambição exagerada, mas a Zaqueu ele acolheu. Jesus combatia o roubo, mas o ladrão ele acolhia. E a gente tem que saber separar das pessoas com as quais convivemos o que é o defeito dela e o que é ela. Porque nós não somos o nosso defeito. Nós somos essencialmente espíritos perfectíveis. E quando formos analisar a vida de alguém, não vamos julgar a pessoa pelo que ela faz de errado. Vamos olhar como Jesus nos olha. E nos olhou sempre. Um ser totalmente passível de se evoluir, de crescer, de progredir. Então a gente vai olhar alguém e dizer, ele ainda não é o que ele pode ser. Mas eu vou amá-lo como meu irmão, porque ele traz a centelha divina. Então Jesus, ele conseguia, ele acolhe a adúltera, mas condena o adultério. Mas o adultério aparece na Bíblia de uma forma tão injusta, porque quando falamos em adultério, nós estamos falando em 3 pessoas, no mínimo. O marido, a mulher e o terceiro elemento que surgiu ali, para formar o triângulo. E a Bíblia fala apenas desta mulher. O crime do adultério só levou em consideração a mulher. E existem exegetas que analisam, inclusive, a responsabilidade do marido de não ter sido um bom marido e fez com que ela tivesse a necessidade de buscar a felicidade fora do casamento. Me lembra Chico Buarque, me perdoa por te traíres. Eu te perdoo por te traíres. Vocês estão percebendo o que é o que a gente está colocando aqui? Mesmo que seja uma coisa estranha de se colocar, alguém é traído porque já não estava muito bom o relacionamento. Então, as pessoas não traem necessariamente o fulano, traem os próprios sentimentos de não conseguir aceitar o outro como ele é, de não conseguir manter um relacionamento baseando em valores mais eternos, ao invés de a busca exagerada da felicidade, no sentido de pensar que casamento é como se fosse uma viagem, onde tem que ter divertimento e felicidade o tempo todo, para não cair na monotonia. Então, é assim, uma discrepância de nós todos não entendermos realmente por que nós casamos. Foi para ter divertimento ou foi para crescer junto, constituir uma família, cuidar dessa família? Então, a imaturidade faz com que a traição surja num relacionamento. A imaturidade. E também, como eu falava antes, por mais complicado que seja, o vazio que aquela companhia está deixando dentro de cada um. O vazio que cada um está deixando. A gente tem que pensar nisso. O que eu fui traída? O que levou? Onde que eu falhei? Eu preciso de saber. Onde eu falhei? Onde que eu falhei para ele não me querer mais e querer procurar outra pessoa? É uma reflexão dura, né, gente? Vou até mudar de assunto, senão vocês vão me tirar daqui.
Então, ela é apanhada em adultério e não existia leis que protegessem a mulher, que dessem à mulher o direito de buscar a felicidade como ela quer. E a gente até questiona esse direito do ponto de vista religioso, mas a lei hoje protege, e adultério não é crime mais. É estranho, mas a lei protege as pessoas. Uma senhora chegou para o Chico e falou: Chico, o meu marido me bate, ele é muito ruim para mim, e ele é muito agressivo, e ele me bate. E eu vim cá para saber o que o Espiritismo pode me ajudar. E Chico fala, como todo bom mineiro: uai, minha filha, esse problema não é para o Espiritismo, não, é para a polícia. Quem tem que resolver esse problema é a polícia, não é o Espiritismo. Então, quer dizer, existem leis para proteger a pessoa. E nós temos que pensar muito nessa nossa ética relacional, porque tudo que Jesus ensinou para a gente seguir era para primeiro aplicar dentro da nossa casa, com os nossos familiares. Me lembra uma outra senhora que disse para o Chico, e esse ele me contou, ele falava assim comigo: eu guardei um caso para te contar, para escutar a sua risada, porque todo mundo só chega perto de mim chorando, eu não sei porquê. As pessoas se emocionavam, né? E ele me contou que uma senhora chegou perto dele e falou: Chico, eu vou me separar do meu marido. Eu vou me separar porque Jesus disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7 vezes. E isso dá 490 vezes. Eu estou casada há 20 anos. E pelo menos uma vez por semana, eu tive que perdoar meu marido por alguma falta. E isso então dá 960 vezes. É muito mais do que os 490 vezes que Jesus mandou. Então eu acho que eu já posso separar do meu marido. E Chico disse, e eu me lembro dele dizer assim: aí eu percebi que aquele casamento ainda não podia ser dissolvido. Eu percebi que ela ainda precisava de continuar por mais algum tempo naquele casamento. Então ele fala: Emmanuel, me ajuda, o que eu digo? O que eu respondo para ela? Ela fez uma conta aqui, matemática. Aí Emmanuel manda dar a seguinte resposta: você ainda não pode separar. Você deve muito perdão para ele, porque Jesus mandou perdoar 70 vezes 7 vezes cada erro. E você perdoou, foi só uma vez. Então volta e vai perdoar o resto. Você está devendo muito perdão para ele. Volta, continua a sua caminhada. Então, a lição que fica da mulher adúltera é: Jesus realmente não a condenou, mas ele deixa bem claro que ela estava sim em pecado, porque ele diz: vá e não peques mais. Então aí fica claro que Jesus acolhe o pecador e condena o pecado. Ele separa. E ele diz: quando um irmão cai, quem caiu foi o mal que existe nele. Porque o irmão a gente tem que continuar vendo de pé, com a dignidade de um filho de Deus que todos somos. Então essa é a mensagem. Nós vamos condenar as pessoas, o que as pessoas fazem, mas a pessoa é um irmão que nós devemos ver de pé com a dignidade que nós temos enquanto filhos de Deus. Essa é a mensagem que fica deste exemplo. O terceiro exemplo que eu trago é da mulher hemorroíça. Ela tinha uma fé extraordinária.
e ela não aceita a sentença médica. Você não tem cura. Todos os médicos disseram isso. E ela continua, mesmo estando desenganada dos médicos, ela continua buscando Jesus, buscando a cura pela fé. E é isso que nós precisamos aprender também, porque a medicina não sabe qual é a nossa programação reencarnatória, qual é o nosso planejamento ao enfrentarmos uma moléstia, uma enfermidade. A medicina não sabe que, às vezes, a gente não vai desencarnar com aquela doença. A gente só precisa da doença para aprender o que ela veio ensinar. E logo que a gente aprende, o karma cessa. É isso que nós temos que aprender, porque muitos de nós sucumbem diante de um diagnóstico. Diante de um diagnóstico, nossa, não tem jeito. E essa mulher é este exemplo. Mesmo desenganada dos médicos, ela quis a cura. E ela procura essa cura. Ela, então, é esse exemplo de esperança e de perseverança. Ela sofria de hemorragia há 12 anos. Contextualizando esta situação para a época de Jesus, nós vamos lembrar que lá no Velho Testamento, a mulher, no período menstrual, ela era como se fosse uma pessoa que estivesse imunda. E homem nenhum poderia tocar nesta mulher durante o período mensal. Ele não podia dar a mão a essa mulher. Ele não podia conversar com essa mulher, porque estava nos dias imundos. Era assim que era visto este período na época de Jesus. Então, gente, se a mulher era discriminada, se ela era desprezada no período menstrual, imaginemos o que passou de solidão esta mulher, que durante 12 anos ela teve um sangramento. Então ela era vista como amaldiçoada. Ela era tremendamente só, porque os irmãos, o pai, ninguém nunca se aproximava dela. E dentro daquela solidão, ela busca Jesus. E ela renasce. Ela renasce porque Jesus olha para ela e diz: a tua fé te curou. Jesus não fez nada. Ele não impôs as mãos. Ele não fez nada para curar aquela mulher. Ela toca na roupa de Jesus e ele fala: quem me tocou? E Pedro diz: mestre, só está no meio de uma multidão, alguém te esbarrou. Não, alguém me tocou, diferente, porque de mim saiu uma virtude. Então ela toca nas vestes de Jesus e Jesus exala para ela os fluidos curadores. Então ela não tinha filho, ela era solitária e ela então vai cuidar de crianças abandonadas. Ela usa todo o seu potencial materno. E me lembra então, o Humberto de Campos nos lembra de Maria Madalena, que diz a Jesus: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. E Jesus fala para Madalena: qual das mães você acha que é maior aos olhos de Deus? A que devotou-se apenas aos filhos da própria carne ou aquelas que devotam aos filhos de mães alheias? Então Jesus dá essa modificada na mulher estéril, que era vista também com milhões de reservas, onde, quando a mulher era estéril, o homem poderia abandoná-la, rejeitá-la, devolver, mesmo que a esterilidade viesse dele. Eles nunca admitiam. Então a mulher era desprezada. E ela então deixa este exemplo de não se render ao diagnóstico e conseguir, apesar de todo o sofrimento e solidão, ela consegue ir atrás da sua cura.
o exemplo que ela deixa para a gente. A gente fala assim, eu entreguei para Deus. Trouxe esse exemplo também. Eu vi uma senhora chegar perto do Chico e dizer, olha, Chico, eu estou com câncer, mas eu estou super conformada. Eu já me conformei. Olha, Chico, eu entreguei a minha doença para Deus. Eu entreguei para Deus. Aí Chico fala, entregou, minha filha? Você entregou para Deus? Então lute. Lute, minha filha, que Deus nos quer felizes e lutando pela nossa própria felicidade. Se você entregou, lute. E aí a gente lembra daquela frase de Emmanuel, diante das nossas dificuldades, a gente tem que orar como se tudo dependesse de Deus e lutar como se tudo dependesse de nós. Esta é a lição que a mulher hemorroíça nos deixa. Agora eu quero falar de Joana. Joana de Cusa. Ela não tinha um sobrenome. Ela era do marido dela. Cusa, o intendente de Herodes. Um homem que tinha um cargo importante. E aqui surge uma questão muito atual. Muito atual. Ela era, a Joana, uma mulher de uma nobreza de caráter muito intensa. Ela era conhecida pela sua dedicação ao lar, aos trabalhos, porque, gente, a gente lê a Bíblia, Jesus vai para lá, Jesus volta, Jesus entra numa casa, Jesus sai, Jesus cura, e 11 homens com ele, esses homens eram alimentados. Tinha gente que tinha que fazer a comida, lavar a roupa deles. Tinham mulheres acompanhando essas peregrinações para organizar a situação para eles. E a Joana era muito dedicada, apesar de ser uma mulher com um nível social mais alto, como esposa de alguém muito importante no império. E ela tinha uma fé, muita fé. E ela vai se queixar com Jesus. O que ela vai queixar com Jesus? Jesus, eu sou muito infeliz e muito triste, porque o meu marido não tolera a sua doutrina. O meu marido não aceita o seu evangelho. E eu fico muito amargurada com a divergência religiosa dentro da minha casa. Porque o Cusa, ele era, como todos os patrícios romanos, ele era politeísta. Tinha um Deus para cada coisa. E Jesus traz a verdade diferente. E a Joana tinha um desgosto muito grande de ver que o marido não compreendia Jesus, não aceitava Jesus. E ela era muito infeliz e queixou com Jesus sobre isso. E Jesus fala com ela, olha, o seu marido não compreende agora. Ele precisa de mais tempo. Cada pessoa tem uma época para despertar. E que ela deveria continuar amando esse marido e amando ainda mais, porque eram os doentes que precisavam de médico. E Jesus diz a ela, você não estaria ligada a ele se não houvesse outras razões para que vocês estejam juntos. Então, você vai tentar conviver com ele na maior paz. E ela fala, mas Jesus, o senhor não acha que eu devo impor os seus princípios para ele? Jesus fala uma pergunta que nós devemos ter em mente. Porque, sinceramente, meus queridos, ninguém pode se dizer espírita porque senta num centro e escuta uma palestra, porque faz curso. Ninguém pode se dizer espírita, se dizer cristão, porque sabe um tanto de coisa da Bíblia. Porque o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, é aquele que promove a sua reforma.
é aquela pessoa que quer ser cada dia melhor. É aquela pessoa que quer desenvolver todo o seu potencial de luz e de crescimento. Então, a gente comenta essas coisas, mas com essa necessidade de introjetar aquele exemplo e colocar na nossa vida. Quando a Joana pergunta para Jesus se não deveria impor para o marido os princípios do Evangelho, Jesus fala para ela assim: quem tem mais facilidade para ceder? Quem tem mais facilidade para ceder? As pessoas que atingiram um conhecimento da verdade ou as pessoas que se debatem ainda na ignorância? Quem que tem mais condição de ceder? Quem conhece Jesus ou quem não quer nem saber de Jesus? Então, se nós somos o time que conhecemos Jesus, nós temos que aceitar as dificuldades e os limites dos outros, sabendo que nós é que conhecemos Jesus. Então, nós é que temos que ceder. Nós não podemos exigir de ninguém que dê o que ainda não tem condição de dar. E Jesus dá uma outra orientação. Não perca tempo em discutir o que não seja razoável. É aquela história, não dê pérolas a porcos. E isso não é pejorativo. Não dar pérolas a porcos é não dar à pessoa um alimento que, por mais precioso que seja, a pessoa não tem condição de engolir aquele alimento. Então, se a pessoa não tem condições de aceitar os princípios da doutrina espírita, por exemplo, aceitar a lei da encarnação, da reencarnação, aceitar que os espíritos se comunicam conosco, aceitar a pluralidade dos mundos habitados, aceitar que nós estamos em franco processo evolutivo, aceitar os princípios básicos da doutrina. Se essas pessoas não têm condições de aceitar, para que ficar discutindo esses princípios? Se a pessoa não tem condições de aceitar esse tipo de alimento. Então Jesus fala, não perca tempo. Ama o companheiro que Deus te deu. E esse companheiro difícil é o material divino que Deus colocou em suas mãos para você construir alguma coisa com amor e com sabedoria. Então, a partir dali, a Joana começa a olhar o marido pelas qualidades que ele tinha, porque ninguém é só defeito. Para ela se reajustar e se reequilibrar naquele casamento, Jesus dá essa sabedoria. Olha a qualidade. E não se fixe nos defeitos. Não se fixe. Jesus aqui faz um atendimento fraterno. Vocês viram o diálogo fraterno? A Joana vai, fala como é que ela estava se sentindo e ele faz um atendimento fraterno. Eu faço isso lá na Casa Espírita. E Chico Xavier nos lembrava, ele nos ensinou tudo o que ele pôde e a gente aprendeu tão pouco. Ele nos lembrava, por exemplo, que quem está com uma dor muito grande, ele falava, minha filha, quem está com a perna amputada, não tem direito de menosprezar a dor de quem chega com o dedinho, a unha inflamada. E ele queria dizer o seguinte, mesmo que a nossa dor fosse muito grande, que a gente não tinha o direito de menosprezar a dor de quem chegasse lá dizendo, olha aqui, eu fiz o corte de cabelo, olha que porcaria que ficou. Eu estou arrasada, o cara acabou com o meu cabelo. Aquele é a maior dor que a pessoa tinha. Eu recebi várias pessoas chorando, no luto, fechado, porque tinha enterrado o cachorrinho, porque tinha enterrado o gatinho. E eu respeitava aquela dor, porque se ela tivesse enterrado um filho, ela só ia ficar um pouquinho triste por enterrar o cachorro.
Mas se ela nunca tinha enterrado um filho, como é que ela ia saber que dói muito mais? Então ela sofria. E o Chico ensinava a gente isso. E ensinava também o seguinte: nós não podemos mostrar caminho para o outro seguir. Nós não temos o direito de interferir no livre-arbítrio daquela pessoa e dizer, faça isso ou faça aquilo. Vá por esse caminho ou vá por esse caminho. Que a gente não deve mostrar caminhos. E então, sabe o que me aconteceu? Atendi uma moça de uma cidade lá perto de Pedro Leopoldo. Na faixa dos 30 anos, criança na faixa de 4 anos, me dizendo que ia separar do marido, porque ele fazia uso de droga e ele fazia uso de álcool. Então, eu conversando com ela, tentando levar a situação da maneira que vocês podem imaginar, e eu perguntei para ela, ele é bom pai? Ele é. Ele é um marido muito bom, ele nunca me maltratou. E ele é um bom pai. Olha, você acredita que eu trabalho e ele que busca a fulaninha na creche, ele que dá janta e dá banho, e ele é super carinhoso com ela? Ah, mas ele não é alcoólatra e não se droga? É, mas ele só faz isso depois que ele cumpriu a obrigação dele, aí é que ele vai para a rua se drogar e beber. Tudo bem, não vamos discutir o mérito da questão. Eu falei com ela que ela precisava de orar muito, pensar o que seria melhor para a filhinha, o que seria melhor para aquele marido, o que seria melhor para ela. E eu falei com ela, ouça, você vai orar muito e vai pedir a Deus para te orientar, e você vai ouvir o seu coração. E eu me imaginei, se aquele drogado, alcoólatra, fosse o meu filho, eu ia querer que a esposa dele fosse muito carinhosa com ele. Eu ia querer que a esposa dele amasse ele mesmo assim, para ver se ela conseguia tirar ele daquele lodaçal, porque é com amor que se tira, não é com desprezo. Então eu levei a situação como se aquele drogado fosse o meu filho, e depois eu pensava na situação, se aquela menina, se aquela mulher fosse a minha filha, o que eu ia querer para ela? Então eu não poderia dizer, separa ou não separa. Conversei com ela e pedi a ela que fizesse o que eu disse para vocês. Daí uns 3 meses, volta essa moça, cabelo tingido, toda produzida, sem a olheira, toda bonitinha. Ah, eu vim cá te agradecer. Eu estou muito feliz. Eu separei do meu marido, eu fiz o que você mandou. Eu separei do meu marido e estou muito feliz. Falei, minha filha, o que eu te falei que fez você pensar que era para você separar? Você mandou eu ouvir meu coração. Então tá. E eu fiquei pensando, olha a nossa responsabilidade. Porque as pessoas ouvem o que querem ouvir. Olha a nossa responsabilidade ao tentarmos opinar sobre a vida dos outros. Antes de falar de Nossa Senhora, eu falo agora da mulher com a qual muitas de nós podemos nos identificar. Porque a gente não se identifica mais com uma mulher como a Madalena, a gente não se identifica mais com uma mulher como a adúltera, mas com essa samaritana nós não vamos poder escapar. Querem ver? Jesus saía da Judéia e ia para a Galileia. Ele para no posto de Jacó ao meio-dia. Ele estava com sede e os discípulos afastaram-se buscando alimento. E neste momento chega uma mulher naquele poço e Jesus estava com sede. Ele não tinha como ter a vasilha de tirar a água lá de dentro. E quando aquela mulher chega, estava ali uma situação interessante, porque Jesus começa a conversar com ela. Aí já rompe todo o preconceito, porque ninguém podia conversar com uma mulher na rua.
E Jesus conversa com essa mulher. E ela então começa a dizer para ele que água era aquela que ele tinha para oferecer, porque ele diz para ela: eu tenho uma água, você chegou aqui com seu cântaro vazio, e eu tenho uma água, e se eu te der dessa água, você nunca mais terá sede. E ela fala: que água é essa? Ele fala: é uma água que jorra de uma fonte eterna, de uma fonte divina. E a mulher fala: então me dá dessa água. Me dá dessa água para eu encher esse vazio do meu cântaro e não ter de voltar aqui nunca mais para buscar a água. E Jesus fala: ok, eu vou te dar dessa água. Chama o seu marido. Chama o seu marido. Ela fala: eu não tenho marido. E ele diz: claro que você não tem marido. Porque os 3 maridos que você teve, você deixou. E o quarto que você está com ele agora não é seu, ele é casado. Então Jesus mostra aquela evidência e fala para ela onde que estava aquela fraqueza dela, né? Aquela busca amorosa que ela fazia. E fica claro que o perfil dessa mulher era buscar a realização na troca afetiva. E sentir sempre o vazio, porque ela não encontrava ninguém que a completasse. Mas onde a gente se identifica é quando a gente extrapola um pouco a questão da busca. O que ela buscava? Que tipo de cisterna que ela cavacava para encher o seu cântaro? Então, são milhares de cisternas que nos distraem de encontrar a água viva da fonte cristalina e pura que jorra do céu. Que tipo de cisterna que nos distrai hoje? Para a gente ser uma pessoa que realmente se entrega à nossa espiritualização. E as cisternas são a realização profissional, acima de tudo, os bens de consumo. Outra cisterna, a busca da estética perfeita, as plásticas, todos esses procedimentos que o Brasil é campeão de cirurgia plástica e campeão de gastos com cosméticas. A cisterna do consumo exagerado, da necessidade que temos de seguir a moda, a cisterna dos barbitúricos, dos ansiolíticos, dos antidepressivos e 1000 outros atrativos que a vida tem, que nos distrai de encontrar a fonte que jorra do céu em favor de todos nós. Com esta mulher, a gente se identifica de alguma forma. Eu conto para vocês uma coisa, e eu só conto porque não está gravando. Quando eles estão gravando, eu não conto. Eu quase não conto isso, porque eu me envergonho disso. Em 83, eu chego em Uberaba com o meu coração dilacerado, porque o meu filhinho havia morrido. 6 anos depois, eu estava ainda com o hábito de visitar o Chico 2, 3 vezes por ano. E numa dessas minhas visitas, eu me lembro que eu queria fazer uma lipoaspiração. Eu queria fazer uma lipoaspiração em 89. Era um procedimento que tinha acabado de chegar no Brasil. E era complicado, e eu estava com medo. Eu queria fazer, mas eu estava com medo. Vocês acreditam que eu tive coragem de pedir Chico ajuda? Vocês já pensaram o que passou pela cabeça dele? Aquela mãe enlutada, não aprendeu nada com a dor da perda do filho? E está aqui agora me falando que quer fazer uma lipoaspiração, mas que está com medo? Vocês já pensaram? Eu me envergonho muito disso. Mas falei com ele: Chico, eu queria fazer uma lipoaspiração e eu estou com medo.
E eu estava com uma roupa que não tinha a menor condição de Chico saber onde é que estava a precisão. Porque eu estava com uma blusa de lã muito grande e uma saia comprida. Então ele não tinha como saber a precisão, mas ele soube. Ele falou: minha filha, intervenção no abdômen é muito sério. A minha amiga, dona fulana, fez isso e eu tive que ir ao hospital para dar passes vários dias, porque ela teve uma peritonite e ela saiu andando assim abaixada, ela não conseguia ficar em pé. Aí eu falei com ele: é por isso que eu tenho medo. Ele falou: por que você tem medo? Eu falei: porque eu não tenho coragem de orar pedindo proteção, como eu orei pedindo proteção a Deus para as minhas 3 cesarianas. E para esse procedimento eu não tenho coragem de orar. Ele falou: isso vai te fazer feliz? Eu falei: vai. Ele falou: minha filha, Deus quer a gente feliz. Se isso vai te fazer feliz, faça. Se você não tem coragem de rezar, me avisa o dia que eu rezo por você. Vocês acreditam que eu avisei? Avisei. Ficou ótimo. 10 anos depois, o tempo venceu. Porque no final, a gente pode fazer o que quiser. No final, quem vai vencer é o tempo. É o tempo. Meu Deus, ele deve ter ficado horrorizado comigo. Não é, gente? Pode falar comigo, eu estou preparada para ouvir. Dá-me de beber. Dá-me de beber, a mulher disse. Esse convite, quando Jesus fala para ela, porque ele estava sem balde, para tirar a água, ele fala: dá-me de beber, é Jesus dizendo para a mulher: utilize o seu cabedal de amor, utilize a sua sensibilidade, utilize o seu carinho, a sua compreensão e ternura, que são características de um espírito quando está estagiando no corpo feminino. São características femininas, a ternura, a compreensão. Então Jesus fala: dá-me isso que você tem de melhor. E ela então fica valorizada enquanto mulher. Ela se sente valorizada enquanto mulher. E ele fala: chama o seu marido. É aquela mesma história de Joana de Cusa. Como que a gente consegue colocar o marido dentro da proposta da doutrina, que é ser cada vez uma pessoa melhor? Como que a gente vai dizer para os nossos maridos que ele não está pronto? Ah, eu sou assim, você sabe que eu já sou assim. Eu sempre fui assim. As mulheres também dizem isso. E a doutrina entra maravilhosamente na nossa vida, mostrando que ninguém está pronto, que ninguém é. Todo mundo está, de alguma forma, e que pode crescer. Então, quando Jesus fala: chama seu marido, ela vai chamar como? Impondo a religião ou se tornando cada vez mais uma pessoa melhor? Para convencer o outro. Muitas pessoas dizem assim: minha família não aceita que eu seja espírita. Mas se você se tornar uma pessoa tratável, amável, solidária, fraterna, se você cooperar com a paz na sua casa, se você se tornar uma pessoa cada vez mais harmonizada, cada vez mais solícita, você vai convencer a sua família inteira que a sua religião é a melhor do mundo. Porque você se tornou uma pessoa melhor. Então, esta mulher, ela sai dali, daquela fonte, e vai para a cidade, rompe o preconceito e leva para todo mundo, para os homens e para as mulheres de Samaria, o Evangelho de Jesus. E ela consegue arrebatar vários corações.
encerrando, queridos. Quantas horas? Cadê um? Ontem? É 9 que acaba? Oi? Então já acabou. Tchau, gente. Mais 5 minutos, dá? Vamos lá. A viúva de Naim. A viúva que deu o óbolo. A sogra de Pedro. Ninguém tinha nem nome. Vocês percebem? Sogra, tudo bem, não precisa ter nome mesmo. Mas a viúva de Naim, a viúva do óbolo, a sogra que eu estou falando que não precisa ter nome, sou eu sou sogra, viu? São vocês não, nem a minha. Sou eu. Essas mulheres nem nome tinham. A viúva que deixa o óbolo. A lição é maravilhosa, porque Jesus enaltece a doação dela. E por que Jesus enaltece? Porque ela deu tudo que ela tinha. E aí sinaliza para a gente. Sinaliza para a gente como que a matemática divina funciona ao valorizar as nossas dádivas. E eu estou falando de caridade material. Como que é valorizada a nossa dádiva? Não é pelo tanto que a gente deu. É pelo tanto que ficou na nossa bolsa. Vai ser contabilizado, não o tanto que você deu, mas o tanto que ficou com você. Se é muito maior do tanto que você deu, eu tenho que encerrar com Nossa Senhora. É incrível isso aqui. Nossa Senhora, na noite que Jesus é aprisionado, essa história está no livro Lázaro Redivivo. Nossa Senhora ali era uma mãe, como outra qualquer, com sentimentos naturais de dor num coração materno. Ali era a mãe. O sentimento materno é tão forte que suplantou tudo que Nossa Senhora sabia de quem que era aquele filho. E o que aquele filho veio fazer. Na hora do sofrimento do filho dela, ela era uma mãe que tinha o coração dolorido, como qualquer uma de nós. Era a mãe ali. E João vai e fala com ela: Maria, Jesus foi aprisionado. E ela entra para o quarto e começa a orar. Depois João chega e fala: olha, ele vai ficar preso mesmo. Ele não foi levado só para averiguação, para perguntar, para responder. Ele agora foi encarcerado. E ela então, em prantos, continua orando. E ela fala: está encarcerado onde? E ela vai lá para vê-lo. Ela imprudentemente vai lá para vê-lo. E os soldados não permitem que ela entre. E depois o João volta e fala: olha, Jesus foi julgado. Jesus foi julgado e Pilatos o entregou a Herodes. E ela fica pensando: meu filho está ali sozinho. Meu filho não tem ninguém para defendê-lo. E nesse momento ela não consegue mais ficar orando em casa. Ela se cobre com um manto e vai procurar Jesus. E Maria Madalena a acompanha. Vão as duas, com o coração aflito, elevando rogativas aos céus para proteção do filho amado. E ela tinha esperança. Ela tinha esperança porque ela pensava: puxa, na última hora Deus livrou Abraão do sacrifício do seu filho. Quem sabe eu também serei, meu filho também será livrado desse sacrifício. E ela se sentia infinitamente amargurada. E ela chega no palácio de Herodes, do tetrarca, onde Jesus estava sendo vilipendiado. Batiam nele, cuspiam nele, colocaram uma coroa de espinho, impetraram nele muitos sarcasmos, e ela viu aquilo. E quando ela viu aquilo, ela então caminha para perto do filho, e ela tenta se aproximar para tirar os espinhos da testa dele. E Jesus lança a ela um olhar sereno e resignado. O olhar mais significativo que ele lançou para a mãe. E aquele olhar dizia:
a ela que a única coisa que ele precisava dela era a oração, o silêncio e a confiança em Deus. É isso que o olhar de Jesus dizia para a mãe dele. Nós precisamos apenas da sua oração, do seu silêncio e da sua confiança em Deus. E ela então continua tentando confiar em Deus e em pranto. E continua todo aquele processo, daquele julgamento infeliz, aquela turba toda. E no momento que Jesus vai pela sua via sacra, carregando a cruz, ela tenta se aproximar mais uma vez e os guardas não permitem. Maria, naquele momento, passava pelo pior sofrimento que uma mãe pode passar. E um pai, de ver o filho sofrer e não poder fazer nada para tirar aquele filho do sofrimento. Muitos pais que têm os filhos hoje entregues às drogas, à marginalidade. Filhos que fizeram escolhas infelizes, colhendo essas escolhas de sofrimento, e você olha para o seu filho e você não pode fazer nada. Ou pode, oração, confiança em Deus e silêncio. É assim que nós podemos ajudar os nossos filhos. Então Maria vai até o Gólgota e assiste à crucificação. É neste momento, gente, que a doutrina espírita nos prepara, e as pessoas dizem, uma mãe espírita sepulta um filho de forma diferente, é porque uma mãe espírita, ela já aprendeu com Maria, antes de chegar a necessidade dela de sepultar um filho. Ela já leu essa maravilha, e eu acho isso lindo. A Maria vai para o Gólgota e fica vendo o filho ser crucificado. O pensamento dela era de desalento. O coração dela estava ferido. E ela pensava que Jesus não fez por merecer aquele sofrimento. E ela revive a glória da anunciação. Ela revive quando Jesus vai ao templo a primeira vez e Simeão diz: posso morrer em paz, que estou vendo a salvação. Ela vai revivendo tudo aquilo. E ela, olha, isso aqui que é a maior sabedoria. Naquele momento que ela estava revivendo toda aquela situação, Jesus olha para ela e diz: eis aí o teu filho. E fala para João: eis aí a tua mãe. Era como se Jesus dissesse: mãe, eu não preciso mais de você. Cuida dos filhos que vão ficar por aí. E naquele momento, ela sente que uma força misteriosa toma conta de todo o seu ser. Porque naquele momento, ela entende que aquele filho não era dela. Que aquele filho era de Deus. E ela, mãe, em seus desejos humanos, de amor materno, ela sofria a situação do filho, mas ela percebia que estavam todos sob a égide dos desígnios divinos. Ela entende toda a grandeza daquela situação. Ela entende que ela não suplicou em vão pela vida do filho, porque ela entende que Deus não atendeu o que ela pediu, mas deu ela toda a força do mundo para suportar o que tinha que ser. Eu tinha aprendido isto. Eu já tinha lido isso há 40 anos. E um dia na porta do CTI, pela segunda vez, minha filha lá dentro, uma dengue hemorrágica levando minha filha em 3 dias. E eu entendi, naquele momento, por que eu deveria amar a Deus acima de todas as coisas? Porque naquele momento eu entendia, isso aqui não é a minha filha,
aqui é uma filha de Deus que está cumprindo a sua programação reencarnatória. Bendita doutrina, bendita filosofia de vida. Que Jesus nos abençoe, gente. Muito obrigada.